Vamos falar agora sobre testagem em massa de Covid-19 no estado de São Paulo. O governo de São Paulo anunciou para o mês de junho um programa de testagem em massa para frear a disseminação da Covid-19 e garantir uma retomada segura no estado. E olha, sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o médico Bernardo Almeida. Ele é infectologista. Bom dia, Bernardo. Tudo bem com você? Bom dia, Jeremias, como vai? Fala pra gente dessa novidade aí sobre testagem, porque como é que ela vai funcionar, por favor? Bom, na realidade não é uma novidade, né? Desde o ano passado, no início do ano passado, a própria Organização Mundial de Saúde, né, repete o grande mantra testar, testar e testar. O fato é que o Brasil nunca assumiu isso de uma maneira séria. Apostou muito nos testes baseados em biologia molecular, que são os testes de PCR, que são muito bons, eles auxiliam muito, mas elas não são escaláveis e são demoradas. Então, não é o modelo ideal do ponto de vista de saúde pública. Os testes rápidos baseados em pesquisas de antígeno e as novas gerações de testes de biologia molecular com resultados mais rápidos, elas vêm a somar essa estratégia e viabilizar muito mais a escala. Então, finalmente, está sendo encarado de uma maneira mais correta aí do ponto de vista de rastreamento do vírus populacional. Existe uma estatística de que em torno de 80% dos casos não são detectados no Brasil. Assim fica muito difícil de segurar o vírus e isolar quem realmente interessa, que são os casos com o vírus e transmissores. O que é o teste antígeno, para a gente entender? O teste de antígeno, ele detecta uma proteína do vírus, né? O vírus, ele tem algumas proteínas que podem ser detectadas através desse exame. É a mesma forma de coleta dos testes de PCR, ou seja, é o swab nasofaríngeo, e o resultado fica pronto em 15 minutos, né? Essa é uma grande vantagem. Ele é tido como um exame de menor sensibilidade comparado ao o teste de PCR, porém, para o período de transmissibilidade do vírus, que é o que realmente interessa, ela tem uma sensibilidade muito boa, acima aí de 90%. Então, isso viabiliza eu detectar o indivíduo na fase que ele está transmitindo, com o resultado mais rápido, né, que é o que interessa. 65% das transmissões do coronavírus ocorrem entre -1 e mais um dia do início dos sintomas, quando elas ocorrem. Ou seja, a maior parte dos casos que são detectados hoje por PCR já transmitiu para a maior parte das pessoas que teriam que transmitir. Então, o isolamento a partir do resultado de um teste de PCR ele é ineficaz do ponto de vista populacional. E os testes de antígeno, eles aceleram o resultado é imediato, né? Então, imagine a aplicação disso em áreas de fronteiras, como aeroportos, rodoviárias, para fazer um rastreamento de viajantes e aplicar efetivamente a estratégia do teste em massa, né? Fazendo o teste em quem tem sintomas, que pode ser com antígeno ou com PCR, e rastrear os contatos desses indivíduos. Então, é uma estratégia que talvez viabilize essa estratégia que o mundo inteiro já está fazendo e o Brasil agora, tardiamente, né, inicia, felizmente, antes tarde do que nunca. Pois é, e aqui nós estamos falando no caso do estado de São Paulo, não estamos falando do Brasil todo, mas qual é o impacto que, digamos aqui, está anunciado para junho? Uma vez testado, conseguindo êxito, qual é o impacto que você acredita nisso na área da saúde e na pandemia de uma forma geral? Bom, pense que, do ponto de vista da transmissibilidade, um dos pilares é detectar o indivíduo transmissor. E a gente não está fazendo isso de uma forma eficaz com a estratégia atual. Como eu já disse, 80% das pessoas elas não são detectadas, né? Então, são indivíduos que ou são assintomáticos ou que têm poucos sintomas e acham que não é o coronavírus e seguem o seu dia a dia normalmente. A gente aumentando aí a capacidade de testagem e identificando o indivíduo transmissor e isolando em um momento oportuno, a gente consegue diminuir a transmissibilidade do vírus e depender menos de outras estratégias que são danosos, né, como restrições aí da mobilidade, fechamento de setores e lockdown. Não quer dizer que não vai ser necessário essas medidas, mas a gente vai ficar menos dependente delas. Uhum. Nós estamos conversando com o Bernardo Almeida, ele é médico infectologista. Travou um pouquinho aqui, talvez seja a internet dele. Agora sim, voltou, doutor, tinha travado um pouquinho. Doutor, então, para ficar claro,
Quem deve participar dessa testagem em massa que está sendo anunciada para junho, né, o próximo mês? Existem algumas pessoas que não poderiam passar por esse teste rápido? Existem várias estratégias diferentes que podem ser utilizadas dessa forma. Por exemplo, vou citar aqui, o Reino Unido, ele está enviando o teste para o domicílio dos cidadãos, para que eles realizem teste 2 vezes por semana. Né? E já existem trabalhos demonstrando que essa frequência é uma frequência adequada aí do ponto de vista de avaliação populacional. Escolas e universidades podem utilizar dessa estratégia da testagem regular de todos os indivíduos. Isso se aplica aí a outros setores onde a exposição é muito grande ali dos profissionais, como profissionais de saúde mesmo, por exemplo. Saiu agora recentemente um trabalho de um show realizado na Espanha, em Barcelona, onde foi realizado o teste em todo o público, né? Então foram milhares de pessoas que se testaram e se demonstrou ser eficaz aí do ponto de vista de prevenção da entrada de indivíduos transmissores e até de análise pós-show em relação à transmissão. O contact tracing, o chamado contact tracing, né, que, ao meu ver, é muito importante que seja realizado de rotina. Grande parte do mundo realizou, São Paulo e o Brasil inteiro não realizou até o momento. O que consiste o contact tracing? No momento em que se identifica um caso reagente, se avaliar todos os contatos daquele indivíduo no período de transmissibilidade do vírus. Então, você consegue se antecipar ao diagnóstico, né? Muitas vezes detectando antes do indivíduo iniciar com sintomas. Aí você isola esse indivíduo numa fase oportuna, antes que ele já tenha transmitido para outras pessoas. Então, ao meu ver, o contact tracing é o pilar principal, mas existem várias outras estratégias possíveis de serem realizadas de acordo aí com a disponibilidade do teste, né, a quantidade mesmo, e a capacidade aí do sistema público em fazer todo esse monitoramento e logística dos testes. Doutor, o senhor já falou, mas quem fizer esse teste em massa, ele vai detectar se a pessoa está naquele momento com Covid ou ele detecta se a pessoa já teve também? Não, ele detecta se a pessoa está com o Covid e transmitindo o vírus, né? Essa é a informação que os testes de antígeno passam. Diferente dos testes de PCR, por exemplo, que muitas vezes detectam o indivíduo mesmo após passado o período de transmissibilidade. A grande parte das pessoas, após 3 a 5 dias do início dos sintomas, já não transmitem mais. E pense, o protocolo, né, em grande parte dos locais, eles orientam o teste de PCR a partir do 3º dia do início dos sintomas, e é um teste que demora 24 a 48 horas para ficar pronto. Então, fica pronto somente no 5º dia dos sintomas. A maior parte das pessoas que estão sendo isoladas nessa data, elas já transmitiram para todos que tinham que transmitir. É claro, o indivíduo sintomático deve ficar isolado, mas a gente sabe que a adesão do isolamento é maior quando a pessoa sabe que tem o coronavírus. Infelizmente, não deveria ser assim, mas é assim que funciona. Então, eu tendo um resultado rápido, eu consigo isolar esse indivíduo de uma maneira mais eficaz, né? O indivíduo ele se convence de que precisa ficar isolado. Doutor, um teste em massa tem que ser feito, assim, como o próprio nome diz, em massa, porque no começo a gente viu estudos para verificar quais bairros tinham mais contaminação ou não, né? Como é que deve se dar para se ter um bom resultado o teste em massa? É para toda a população de uma vez só ou pode ser em algumas regiões? Não, teste em massa é um termo genérico, né? Na verdade, é um conceito de realmente escalar os testes, né? Certo. Você realmente escalar os testes algo sem precedentes aí na história da vigilância, né? Então, hoje o mundo já está convencido de que a lógica para controle do SARS-CoV-2 é diferente da lógica que se utilizava para outras doenças, como influenza ou outras doenças infecto-contagiosas de interesse em saúde pública. O coronavírus, ele precisa aumentar a nossa capacidade, ele demanda um aumento radical na capacidade de testagem, para testar o indivíduo que tem a suspeita clínica, mas também incluindo o indivíduo assintomático. Claro, assintomático de alto risco, né, idealmente, no início, aqueles que tiveram contato com caso reagente, ou aqueles que trabalham em locais onde há circulação do vírus, como hospitais,
escolas ou outros ambientes com grande circulação de pessoas, mas existem estratégias mais, vamos colocar entre aspas, radicais, né, que sim, testar a população inteira é uma estratégia possível e o que tem sido feito, ou que tem sido aí cogitado, por exemplo, para o Reino Unido, né? A Coreia do Sul foi um país que fez muito bem a estratégia do contact tracing, aquele rastreamento de contatos, que também pode ser mais amplo ou menos amplo. Você pode avaliar os contatos domiciliares somente, que seria mais restrito, mas você pode ampliar para contatos no trabalho, contatos sociais, contato em áreas fora aí da residência, ampliando bastante o número de pessoas que devem ser testadas e acompanhadas. Então, demanda uma logística realmente grande dos sistemas de vigilância epidemiológicos que tem que ser incrementados aí com recursos humanos para dar conta dessa estratégia, sem dúvida nenhuma. Doutor, o senhor citou o caso de, me parece que Inglaterra, né, que de testagem até 2 vezes por semana. Para quem está todo dia, tem que trabalhar, jornalista, quem está na área da saúde, né, o ideal seria testar mais a miúde, como se diz antigamente. É por aí, né? Então, pessoas que dependem, né, da interação com outras pessoas, né, no seu dia a dia, na vigência aí da pandemia, ou seja, não é possível fazer home office ou reduzir drasticamente o número de interações, elas podem sim se beneficiar de um sistema de rastreamento frequente, né? Então, é testagem frequente. O número de testes ou a frequência dos testes, elas podem variar de acordo com o contexto epidemiológico. Em situações mais críticas, ou seja, ali no pico de circulação do vírus, pode ser que 2 vezes por semana seja o mais adequado. Porém, em situações de mais tranquilidade ou onde o número de vírus circulantes é menor, você pode cogitar espaçar aí essa frequência, fazendo 1 vez por semana, quinzenal ou até mensal, como alguns estudos demonstram. Muito bem. Doutor, tem como fazer teste para medir os anticorpos para a doença de quem já foi vacinado? Bom, os testes de anticorpos, eles avaliam isso, tá, de certa forma, porém não há uma recomendação formal aí das sociedades de especialidades, né? Então, nem a Sociedade Brasileira de Infectologia e nem a Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda de rotina a realização de testes anticorpos com o objetivo de se avaliar resposta vacinal. Porque a imunidade não depende somente dos anticorpos. Existem outras formas de imunidade que são dependentes aí da resposta celular que não são avaliados por esses exames. Isso dificulta muito a interpretação dos testes. Por quê? Um teste negativo não significa que a pessoa não esteja imune. Por outro lado, um teste positivo sugere a imunidade, porém não se sabe por quanto tempo ela vai durar. Né? Então, isso pode variar de pessoa para pessoa. Alguns indivíduos perdem os anticorpos ou a imunidade mais rapidamente, outros demoram mais. Então, todas essas dificuldades fazem com que, de um ponto de vista de rotina, não se indique a realização desses testes de anticorpos. Doutor, no começo da pandemia, a gente conversou com alguns epidemiologistas, infectologistas, e falaram, olha, esse teste rápido, fuja deles, porque o bom é o PCR e tal. Se evoluiu na questão desse teste para a detecção se a pessoa está com Covid e pode transmitir ou não? Na verdade, o que se evoluiu foi a compreensão da aplicação dos testes. Os testes de PCR, elas continuam sendo muito bons e eficazes, porém elas têm algumas fragilidades que são muito relevantes do ponto de vista de controle da pandemia, que é principalmente a dificuldade de escalar. Então, você não consegue colocar em prática de uma forma simples essa avaliação, por exemplo, dos contatos e casos reagentes, tanto é que o Estado de São Paulo não realizou assim de uma maneira ampla, né, essa estratégia, o Brasil também não. E o tempo do resultado, né? Ela depende de uma estrutura laboratorial grande, então você tem que transportar essa amostra de um lugar para outro. Isso faz com que o resultado demore, aí 24 a 48 horas, sendo otimista. Em alguns locais demora 5 dias para você ter um resultado. Ou seja, não é um resultado oportuno, que te permita isolar esse indivíduo antes dele transmitir para outros indivíduos. Correto. Os testes de antígeno, elas têm essa vantagem da rapidez do resultado,
A escala, né, é mais fácil, porque ela não depende aí de uma grande estrutura laboratorial, e ela tem uma sensibilidade muito boa para o período que interessa, que é o período de carga viral mais alta, que bate com o período de transmissibilidade. Então, todos esses conhecimentos que foram sendo adquiridos no decorrer da pandemia fizeram com que a comunidade hoje aceite, quase que de consenso, os testes de antígeno como um método complementar que venha a se somar às demais estratégias laboratoriais. Doutor, eu acredito que esses testes rápidos agora, ou se eles não ficaram mais baratos, pelo menos eles estão, eu acredito que sim, né? Pelo menos estão mais acessíveis. As empresas também é uma boa medida, se ela quiser fazer testagens de tempos em tempos? Sim, inclusive existe uma recomendação do CDC, que é o órgão americano de epidemiologia, vinculado ao governo, onde orienta-se os testes de antígeno como uma das opções para empresas que dependem, né, da presença dos trabalhadores através dessa estratégia aí de testes frequentes ou do contact tracing, né, o rastreamento dos contatos de casos reagentes. Isso vale também para escolas e universidades, por exemplo, onde já existem também protocolos de utilização desses testes para viabilizar a escala, né, e a rapidez da avaliação. Isso torna a coisa muito dinâmica, né, e flexível, né? Então a própria escola pode ser capacitada para realizar esses testes, colocar aí num sistema de banco de dados, né, para que tudo isso seja monitorado em tempo real. Então essas são grandes vantagens relacionadas a esse tipo de teste. Claro que isso pode ser feito também com outros testes de PCR, mas depende muito de você organizar o sistema de forma que você consiga escalar isso na mesma demanda, né, que se tem da realização dos testes, e cujos resultados sejam rápidos, idealmente em menos de 24 horas, o que aqui no Brasil ou mesmo no estado de São Paulo é quase que impraticável essa realidade. Doutor, ainda dá tempo de a gente só tratar um pouquinho desse contact tracing. Como é que funciona na prática? Eu me lembro de, por exemplo, de celulares, eles pedem autorização para dizer onde você está, e aí, mas acho que tem muita gente que tem dúvida. Fala, vou ficar deixando me rastrear, e se eu estou com Covid e não estou? As pessoas têm um pouco... Eu não sei se tem a ver com essa tecnologia ou não, mas explica para a gente o que é o contact tracing. E se no Brasil dá para fazer ou não? Sim. O contact tracing traduzindo, né, para o português, é o rastreamento de contatos, né? Ela consiste na avaliação de contatos de casos reagentes, de casos confirmados de coronavírus, para você se antecipar na identificação de um indivíduo que teve a transmissão. Só para você ter uma ideia, a partir do momento que um indivíduo tem o Covid, está confirmado, os contatos domiciliares desse indivíduo têm de 15% a 20% de chance de contrair a infecção também. Então, eu não vou esperar esse indivíduo fazer sintomas para detectar o coronavírus, porque ele já está transmitindo antes do início dos sintomas. Então, é desejável que se investigue, eu estou dando exemplo aqui dos contatos domiciliares, mas isso se aplica também a outros ambientes, como o trabalho, ou até contatos aí fora, pense aí em academia, eventualmente, né, em qualquer outro ambiente social. Então, você tem que testar esses contatos de casos reagentes. Como você vai identificar esses contatos pode ser feito de diferentes maneiras. Até chegou-se a ser criado aí alguns aplicativos de celular que a partir do Bluetooth ele fica ligado constantemente, então ele detecta outros aparelhos que também estão ligados e você acusando ali um indivíduo como reagente ou com Covid confirmado, ele automaticamente envia uma mensagem para aquele contato, né, falando, olha, um contato seu testou positivo, você precisa realizar o teste. Mas é muito importante tranquilizar aí a população que essa não é a única forma de realizar o rastreamento de contatos e não é assim que o Estado de São Paulo, a priori, ou não é só assim que o Estado de São Paulo planeja realizar o contact tracing. Ainda vai depender, sim, do telefone, ligar para o indivíduo ali que confirmou, perguntar quais foram os contatos e esse indivíduo liga daí na sequência para esses contatos, que é a maneira, vamos dizer, tradicional de realizar o rastreamento de contatos. Claro que isso exige
um esforço muito maior e os recursos humanos também mais robusto comparado ao sistema automatizado. O fato é que o sistema automatizado de celular, ela não teve grande adesão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, nós ainda dependemos da forma tradicional, que é realmente pelo telefone ali, fazendo o questionário para o indivíduo e perguntando quem são os contatos e, na sequência, fazer a ligação para essas pessoas, para elas serem orientadas em relação aos cuidados que devem realizar e ao teste. Dr. Bernardo Almeida, médico infectologista, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alerta, doutor. Eu que agradeço, é um prazer poder contribuir.